Olá, galerinha do quinto ano, estamos de volta agora com a nossa aula de Geografia desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Nós estamos aqui, a parte de Geografia, o enunciado de Geografia ficou na outra página, mas todos os passos estão aqui. Primeiro passo, abrir o livro na página 11 e iniciar a leitura. Preste atenção no quadro explicativo da página. Então você vai lá no livro de Geografia, página 11, eu já abri aqui para vocês. Vai falar sobre modernização das atividades do setor secundário. O setor secundário é responsável pela transformação de matérias-primas, provenientes do setor primário, em novos produtos, alimentos, vestuários, cosméticos, remédios, equipamentos eletrônicos, automotivos, são exemplos de produtos processados por esse setor na economia. Então, para a realização das atividades que o integram, são empregadas diferentes tecnologias que auxiliam em todo o processo industrial, seja no controle do desperdício das matérias-primas, utilizado em todo o processo industrial, ou na redução do tempo da fabricação, na redução do tempo da fabricação dos produtos, seja no aumento da produtividade. Então, você vai ver que eles utilizam tecnologia, pessoal, em todo o processo, no controle do desperdício, na redução do tempo da fabricação dos produtos, como também no aumento dessa produtividade. Observe então a ilustração que retrata o interior de uma indústria de automóveis, uma indústria automotiva. Olha lá, nós temos tecnologias, máquinas, pessoas trabalhando na construção, ali na fabricação de carros. Para adequar-se às atualizações tecnológicas nas diferentes atividades industriais do território brasileiro, muitos trabalhadores investem na qualificação profissional buscando novos conhecimentos técnicos. Então, muitas pessoas, para poder se adequar a essa nova realidade de tecnologia no nosso país, na nossa sociedade, eles acabam tendo que buscar conhecimento técnico, Não é qualquer pessoa que pode trabalhar nesses setores. Então, no espaço urbano, há maior concentração de indústrias em relação ao espaço rural. Se a gente for comparar a cidade com o campo, aonde que tem mais indústria, pessoal? Claro que é na cidade. Aonde que tem mais fábricas e tudo mais? Claro que é na cidade. Por que isso? Devido à maior disponibilidade de mão de obra e de infraestruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades industriais. Por quê? Normalmente, indústrias muito grandes assim, eles precisam de mais pessoas para trabalhar, de um número muito grande de pessoas que às vezes na roça, no campo, não tem tantas pessoas assim, não tem tantas pessoas às vezes capacitadas para aquele serviço. Então eles acabam tendo que se instalar onde? Nas cidades. E acabam que no campo também não tem infraestrutura. O que seria essa infraestrutura? Eles demandam de uma quantidade muito grande de água, de uma quantidade muito grande de energia, que às vezes no campo não oferece, e na cidade sim oferece, certo? Página 12, modernização das atividades do setor terciário. Nós já falamos do setor secundário. Deixa eu olhar aqui. Vocês já falaram, ainda com o tio Charles, quando o tio Charles já falou com vocês sobre o setor primário, que vem falando que é lá na agricultura, lá na roça, na pecuária, na produção de alimento, de leite, tudo isso é setor primário. O setor secundário é onde ele produz, são as grandes fábricas, as grandes indústrias que nós acabamos de ver. Agora é a modernização das atividades no setor terciário. As atividades de prestação de serviço e de comércio que integram o setor terciário ocorrem com maior intensidade no espaço urbano em função da maior concentração de habitantes. A tecnologia também está presente em muitas atividades realizadas nesse setor, conforme podemos constatar no exemplo a seguir. Olha lá, muitos exames médicos requerem alta tecnologia para sua realização, assim como diversos procedimentos odontológicos na parte de dentista. Engenheiros e arquitetos utilizam programas de computador para execução de seus projetos. Por meio da internet, há o comércio
de diferentes mercadorias envolvendo o trabalho. Então, pessoal, o que seria esse setor terciário? Para a gente entender, primeiro, o que seria o setor terciário? É onde existem as profissões, o médico, o dentista, a função de médico, a função de dentista, né, o comércio, já seria o setor terciário. Né? Agora, a tecnologia dentro desse setor, como eu falei ali, grandes médicos utilizando de alta tecnologia na sua função, engenheiros utilizando de tecnologia nos seus projetos, comerciantes utilizando da internet, por exemplo, que facilita o processo de entrega de mercadorias ao consumidor final. Então perceba a tecnologia presente lá no setor primário, na agricultura, que vocês viram com o tio Charles. Perceba a tecnologia presente no setor secundário, nas grandes indústrias, e a tecnologia presente no setor terciário. Assim, podemos concluir que todos os setores econômicos utilizam as mais variadas tecnologias em seus processos de produção, beneficiamento, venda e prestação de serviço. A tecnologia está presente em tudo, pessoal. Então vamos para as atividades. Nós vamos fazer quais atividades? Lá, responda as atividades da página 13, do número 1 ao número 4. Então, lá, lê a reportagem a seguir e depois responda ao que se pede. Você vai ler essa reportagem, a indústria exige mais qualificação profissional dos candidatos. Leia essa reportagem. De acordo com a reportagem, o que as indústrias buscam ao contratar um funcionário? O que eles estão buscando ao contratar um funcionário? Eles estão buscando o quê? Beleza física? Eles estão buscando o quê? As pessoas mais bonitas? As pessoas mais fortes ou as pessoas mais capacitadas, as pessoas que têm mais qualificação, as pessoas que têm mais curso na área? O que eles estão procurando? Escreva aí. Número 2. Assinale as alternativas que se referem corretamente às atividades do setor secundário e terciário. Você vai marcar aqui, ó. Nas atividades do setor secundário são empregadas poucas tecnologias nos processos que envolvem a produção industrial. Poucas tecnologias, isso está certo ou está errado, pessoal? No setor terciário, o comércio utiliza constantemente tecnologias para a comercialização de diferentes produtos. No setor terciário, o comércio utiliza tecnologia na comercialização dos produtos. Terceira frase. O emprego das tecnologias nas atividades industriais aumenta a produtividade e reduz custos, evitando o desperdício de matéria-prima. Quarta frase. Os recursos tecnológicos são empregados em muitas atividades de prestação de serviço. Por exemplo, nos equipamentos que auxiliam na realização de exames médicos. Os recursos tecnológicos são empregados em muitas atividades de prestação de serviços, por exemplo, nos equipamentos que auxiliam na realização de exames médicos. Ou seja, essas tecnologias, elas ajudam na prestação de serviço. O médico, né, ele não presta serviço para o consumidor, para o cliente, para o paciente, na verdade. Então, ele utiliza essa tecnologia na realização de exames médicos, como nós falamos. Então, dessas 4 aqui, 3 estão corretas. 3 você vai marcar X e 1 você não vai. Agora, desenhe em seu caderno uma atividade econômica do setor terciário que utiliza tecnologia. No seu caderno, uma atividade do setor terciário. Pode ser um médico utilizando, por exemplo, um dentista utilizando uma máquina tecnológica na hora de extrair um dente, por exemplo. Um médico utilizando uma máquina na hora de fazer um exame. No próprio livro aqui, tem também. O comércio utilizando do computador para fazer as suas vendas. Então tem inúmeros desenhos que você pode fazer aqui no número 3. E por fim, no número 4, no material de apoio, há mais uma atividade para você fazer. Vamos lá no material de apoio, para ver. Nós estamos na página 13, né? Vamos lá no material de apoio para a gente ver que atividade é essa. Aqui, 13. Analise o mapa e os gráficos a seguir e depois responda as questões propostas. Nós temos um mapa aqui
os gráficos. Qual é o título do mapa? Marca ali. Escreve ali. O título do mapa. Brasil Turismo. Escreve ali. As atividades econômicas retratadas no mapa fazem parte do... Aqui não consigo ver, mas aí no livro de vocês deve estar escrito, né? Setor primário, setor secundário ou setor terciário? As atividades econômicas retratadas no mapa. Ó, tá falando aqui, ó. Cadê? Diversificado praia. Né? Tá falando de turismo. Então, se está falando de turismo, está falando que essas atividades econômicas elas são retratadas em qual parte? No setor primário, secundário ou terciário? Claro que a gente vai entender, né, pessoal? Se está falando de turismo, né, onde nós temos ali... Cadê? A principal função turística, ó, onde está de amarelo é uma função de praia, né? Onde está de verde, funções serranas. De azul, na instância hidromineral. Histórico, de vermelho, histórico-cultural. Verde, rurais ou ecoturismo. E de rosa, religiosa. Então, esse turismo nessas funções, claro que eles são do setor terciário. Então, você vai marcar aqui, ó. Quais funções turísticas se destacam na unidade de federação em... Eu não consigo ver aqui, pessoal. Eu estou sem... Mas no livro de vocês vai estar escrito qual é a unidade de federação. Vamos supor, se for Minas Gerais, aí você vai ver que aqui tem mais vermelho. Qual é o vermelho? Histórico-cultural. Então é só você olhar aí no livro de vocês qual é o estado, qual é a unidade de federação. E aonde for mais a cor, você olha qual cor que é e vai na legenda aqui e vê qual é a cor referente e escreve aqui na letra C. Depois, na letra D, os gráficos apontam algum tipo de meio de transporte muito a promoção do turismo, que promove a promoção do turismo no Brasil? Se sim, qual? Cadê? Os gráficos apontam algum tipo de meio de transporte? Vamos olhar aqui, ó. Observe, porque aqui não está aparecendo tudo para mim. Aqui provavelmente está escrito, ó, desembarque de passageiros em que? Aí vai estar escrito, você olha aí no livro de vocês e escreve aqui na letra D. Tá bom, pessoal? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje de Geografia. Qualquer dúvida, só perguntar no WhatsApp. Muito obrigado.